Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e eu quero dizer para você que Deus tem algo muito especial para fazer na sua vida. E você sabe qual é o propósito de Deus para você? Você já parou para pensar sobre isso? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? E às vezes as pessoas dizem, mas propósito? Que propósito? Propósito significa plano de Deus para com cada um de nós. Por exemplo, hoje eu estou aqui pregando a palavra de Deus. E eu nunca pensei nisso. Eu sempre me vi como uma pessoa normal, que estava no mundo sofrendo, passando por tantas decepções, tendo uma vida errônea, mas de repente o propósito de Deus para a minha vida trouxe uma transformação. E essa transformação me fez hoje um pregador da sua palavra. Se nós olharmos na Bíblia, nós vamos ver também isso acontecendo. A Bíblia fala que quando nós nos colocamos diante do Senhor, Ele transforma as nossas vidas. Por exemplo, muitos têm um chamado. Propósito é um chamado, é algo que Deus quer fazer na vida de alguém. Mas a pessoa tem que buscar, a pessoa tem que orar e pedir, Senhor, qual é o seu propósito na minha vida neste mundo? De que forma o Senhor quer me usar para a glória do teu nome? Para ganhar almas, para ganhar vidas, para levar a palavra, para cantar, para glorificar o seu nome. Por exemplo, tem pessoas que têm o ministério de canto, pessoas que são chamadas para cantar, para louvar o Senhor na igreja. Outros são para aconselhamento, outros para sair pregando nas praças, outros são levados para os hospitais, para os enfermos que estão nos leprosários, nos manicômios, enfim. Deus usa cada um segundo o seu propósito. Então, o Senhor Jesus, ele fala algo muito importante. E isso me chama muita atenção e eu gostaria de passar isso para vocês. É algo que vai mudar completamente a vida de cada um de vocês. Vocês já ouviram falar no jovem rico? Aquele jovem rico, Deus tinha um propósito com ele. Esse propósito era fazer dele, levá-lo a uma salvação, a ser salvo, a ter a vida eterna, que é a coisa mais importante que muita gente não se preocupa. A maioria das pessoas, elas não se preocupa com a vida eterna. Você sabe que existe vida após morte. Quando a pessoa morre neste mundo, ou ela recebe a vida eterna ou a morte eterna. E havia um jovem rico, muito rico, e ele, vendo Jesus no meio de uma multidão, ele chegou e gritou bem alto, Mestre, ó bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus falou para ele? Bom é Deus, mas a você eu te digo uma coisa. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Amar o teu próximo a ti mesmo. E foi falando para ele, foi falando. E ele diz, olha, mestre, tudo isso eu tenho observado. O que me falta mais? Ou seja, ele diz, não, isso aí tudo eu faço. O que eu tenho mais que fazer? Ele falou, olha, só falta uma coisa. Só falta uma coisa. Venda tudo que você tem e dá para os pobres. Depois, siga-me. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz ficou muito triste, muito aborrecido e
abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. E os discípulos logo depois perguntou para Jesus: Mestre, e se nós, o que nós temos que fazer para ter a vida eterna? Aí Jesus disse para ele: olha, todo aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, propriedade, tudo por amor de mim, receberá 100 vezes mais no presente e no futuro herdará a vida eterna. Olha o que esse rapaz perdeu. Na verdade, Jesus não estava preocupado, não era com os bens que ele tinha, mas Jesus sabia que o coração dele estava no dinheiro, na riqueza que ele tinha. Então, se você parar e pensar, veja, se ele abrisse mão daquilo, olha o que Jesus disse: ele receberia 100 vezes mais no presente e no porvir teria a vida eterna. Ele perdeu muito ou pouco? Perdeu muito. Muita gente perde coisas grandiosas de Deus porque elas ficam olhando, sabe, para suas necessidades físicas, suas necessidades financeiras no mundo. A preocupação que as pessoas têm de adquirir, de ter, de ser famoso, né? Tanto é que você vê, por exemplo, quando a pessoa é pobre, ninguém liga para ela, ninguém dá atenção. Muito mal, oi, né? Mas quando o sujeito é famoso, ele tem fama, ele aparece na televisão, né? Ele tem fama de rico, todo mundo fica ali atrás dele, né? Todo mundo se rasteja esperando alguma coisa daquela pessoa. Mas Jesus diz: olha, aquele que quer ser maior, primeiro ele tem que ser o quê? O menor. Se você quer ser o maior, seja o menor. E esse rapaz, você vê que a Bíblia diz que ele ficou muito triste porque o que Jesus pediu para ele foi algo que mexeu no coração dele. E Jesus disse: olha, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus, o reino de Deus. Não é por causa do dinheiro, não. É porque normalmente as pessoas têm os seus corações voltados para coisas materiais. Não é pecado ser rico, não é pecado ter bens, carro, casa, seja o que for, não é pecado. Mas veja, no coração do homem, em primeiro lugar, tem que estar Deus. Se Deus está em primeiro lugar na minha, na sua vida, as outras coisas nos serão acrescentadas. Quem dá sabedoria? Quem dá saúde? Quem nos criou? Quem abre porta? Quem faz a riqueza chegar a nós? Não é verdade? É Deus. Então, tudo vem da mão de Deus. Então, quando o Senhor Jesus disse isso, só te falta uma coisa. Você está observando tudo isso? Quer dizer, observar não significa praticar. Aquele homem rico, ele observava. E é bem diferente do que praticar. Quantas pessoas... Tem pessoas que só vão na igreja no domingo. Eu vou domingo. Tá bom, porque durante a semana eu trabalho, então eu vou só domingo. E a igreja está aberta todos os dias. No nosso caso, por exemplo, ela abre quarta, sexta e domingo. 3 dias por semana. E tem gente que diz: não, eu estava cansado. Tem pessoas que domingo, na hora de ir para o culto, a pessoa não vai. Sabe para onde ela vai? Vai para o shopping, vai passear. Mas justamente na hora do culto, não tem o sábado, não tem na quinta, não tem na sexta, não tem na segunda, não tem terça, tem que ser no domingo, não é verdade? Ora, quantas pessoas estão vivendo? Então, observar leva
a pessoa viver esse tipo de vida. Mas quando você é praticante, você não abre mão de servir a Deus. Você não abre mão de buscar o Senhor. Ele diz, quando ele virou as costas e foi embora, Jesus diz, quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos ficaram, mas como? E os discípulos perguntaram a Jesus mais tarde, mestre, e nós que deixamos tudo para te servir? E diz, olha, todo aquele que tiver deixado pai, mãe, irmãos, terra, propriedade, tudo, por amor de mim, esse receberá 100 vezes mais e terá a vida eterna. Qual é o mais importante para você? A vida eterna ou os bens materiais? Se você tiver que escolher, qual que você escolhe? Pense bem. Não é verdade? Então é algo que você tem que compreender. Mas a Bíblia também diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus está dizendo, se você buscar Deus, as outras coisas vão ser acrescentadas. Deus vai lhe dar, Deus vai suprir a sua necessidade. Hoje a maioria das pessoas, graças a Deus, já estão começando a ter essa noção. Os grandes CEO, os grandes empresários e jovem, olha, para você ver em São Paulo, os maiores CEO, os maiores empresários de São Paulo, tudo é jovem, está na faixa de 25 a 35 anos. São os grandes empresários, porque eles buscam a Deus. A maioria está buscando a Deus. A maioria, porque eles entenderam e entendem que, em primeiro lugar, é Deus. Se Deus é dono do ouro e da prata, então é Ele que pode nos dar todas as coisas. Aliás, você sabe que Ele nos dá saúde, força, vigor, família, bens materiais, tudo vem de Deus. Não é verdade? Então, Jesus fez essa experiência com aquele rapaz para ver se ele entendia que o mais importante não é nem observar e nem colocar o coração nas coisas materiais. Em primeiro lugar, Deus. E depois as outras coisas. Você buscou a Deus, você clamou a Deus, você orou a Deus. Então agora você vai correr atrás para prosperar, para crescer, para desenvolver. Deus vai fazer o quê, pastor? Ele vai abrir portas que estão fechadas. Ele vai colocar as pessoas certas no seu caminho para que a sua vida seja transformada. Então, Jesus, ele quer te dar prosperidade, mas acima disso, ele quer te dar vida eterna. É o que Deus mais quer para mim e para você. Os projetos de Deus, os planos de Deus, o propósito de Deus para cada vida é de uma forma diferente. Você já parou para pensar qual é o propósito de Deus na minha vida? Qual é o plano dele para mim? Para você saber, você tem que ir na igreja, você tem que orar, tem que buscar, pedir a Deus a orientação. E ele vai abrir portas que você jamais imaginou que seria aberta. Deus vai fazer da sua vida algo grandioso. Creia nisso e Deus vai mudar a sua vida. Pense bem, tá certo? Bom, eu vou deixar para você aqui, escreva nos comentários os nomes das pessoas para oração. Daqui a pouco a gente vai estar orando para Deus abençoar o seu dia, sua noite, seu trabalho, sua família, sua casa. De repente sua casa está vivendo em desarmonia, está faltando prosperidade, está faltando saúde, né? Muitas brigas, muitas contendas, né? Você está a ponto de separar e não é isso que Deus quer para você. Deixa eu orar por você já, viu? Bom, eu sou o pastor Jorge Lopes. Eu sou da Igreja Ministério da Fé. Igreja Ministério da Fé. Aonde fica esse endereço?
na Rua dos Casados, 388, bairro Santo Amaro, em Recife, Pernambuco. Fica próximo ali do Shopping Itacaruna, tá certo? E os dias de culto, pastor? Bom, os dias do culto é nas quartas e sextas-feiras, às 19 horas. E nos domingos, aos domingos, às 18 horas. É um culto maravilhoso, onde Deus tem nos orientado, nos ensinado como levar uma vida íntima com Deus. Eu aguardo você com toda certeza, tá bom? Bom, tá aqui também, vou deixar aí, se você quiser dar um like, se você quiser se inscrever, dar um toque no sininho, fique à vontade para fazer, tá bom? Tá certo? Vamos agora orar? Vamos clamar a Deus? Tá certo, vamos falar com Deus então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, toda a honra e toda a glória pertence a Ti. Senhor Jesus, dai-nos uma oportunidade para ter uma nova vida contigo. Abra os nossos olhos, abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Sua santa vontade, os Seus propósitos, os Seus planos para com a nossa vida. Eu oro para o católico, espírita, evangélico, para aqueles que estão doentes, enfermos, aqueles que estão no hospital, numa clínica, aonde quer que tenha alguém sofrendo. Pai, esta pessoa que tem depressão, insônia, calafrio, arrepio, esta pessoa que está com os caminhos fechados, abra as portas para ele, dá o emprego, dá a condição, abençoa o empresário, para que ele possa crescer mais ainda, para que ele possa ter condições de contratar mais trabalhadores. Pai, eu entrego tudo nas tuas mãos e já declaro pela fé, todos abençoados pelo poder do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que você tenha um momento muito especial com Deus a partir de agora. Fique com Deus. Até lá.